Olha, nós vamos voltar agora a falar sobre a história do PL da censura, né? Isso porque tudo leva a crer que hoje será votado esse PL. E a disputa está muito intensa e agora aqueles que votam não, segundo o site pldacensura.com, estão na frente, né? Por pouco, mas estão buscando o número mágico de 257 votos, que aí da maioria absoluta encerra o assunto e esse PL não volta mais à discussão. E a gente vai, como sempre aqui, tentar ouvir aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. E nós vamos ao vivo agora a Sorocaba conversar com o deputado Jefferson Campos, ele que é do PL, sempre atende muito bem a nossa equipe de reportagem. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez, agora a 107 FM, é um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Muito bom dia, Milton, muito bom dia, Guto, e a todos os ouvintes da 107 FM. É sempre uma alegria muito grande estar comunicando com Itapetininga, toda a região, Sorocaba também, porque essa emissora chega muito bem aqui em Sorocaba. É sempre um prazer estar atendendo os nossos munícipes, as dúvidas e também a equipe da 107. Deputado, e aí? Estão falando já que o Lira já percebeu que não vai dar pro sim, né? Para as pessoas que querem a PL, e já está falando em adiar, conversando com as lideranças para adiar a sessão de hoje, mas mais para frente, para tentar o governo aí convencer os deputados a votar a favor do PL. Está acontecendo isso mesmo? O senhor tem informação disso? Como é que está esse processo? Olha, fim de semana foram intensas as negociações, as conversas. Ontem ainda dos nossos grupos de deputados conversamos, inclusive o presidente também. A semana passada já tivemos, né? Eu mesmo fui um dos que questionou o presidente Lira a respeito do processo de votação. Este projeto, no meu entendimento, ele não deveria ser votado neste momento, assodadamente. É um assunto por demais importante para que a gente vote desta maneira. E vou dizer por quê. Semana passada nós votamos a urgência do projeto. A urgência faz com que o projeto ele tramite rapidamente. A Câmara, cada projeto apresentado pelos deputados, ele passa por comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal, para saber se o projeto não fere a Constituição. Depois, as comissões de interesse. Se o projeto envolve recursos financeiros, Comissão de Economia. Se é da área da educação, vai para a Comissão de Educação, da Saúde, da Ciência e Tecnologia, da Comunicação e assim por diante. Nesse período em que ele tramita nas comissões, ele vai sendo aprimorado, ele vai sendo melhorado, recebe emendas, há debates, audiências públicas, o projeto vai sendo maturado, a mídia e o povo começam a acompanhar o projeto. Quando se vota a urgência de um projeto, você pula todas essas fases e ele vai direto ao plenário para ser votado. Foi o que aconteceu semana passada. O projeto de pedido de urgência para este projeto apelidado como projeto das fake news. Para se aprovar um regime de urgência, é necessário a praxe, o requerimento, o regimento, 257 votos. O projeto não teve 257 votos, teve 232, se eu não me falha a memória. Eu questionei do microfone da tribuna ao presidente da casa, e ele então invocou um artigo que ainda não havia sido invocado, disse: não, eu tenho por legislatura 3 possibilidades de avocar a mim a decisão para que o projeto não seja com este quórum de 257 votantes favoráveis, e sim maioria simples. Então, nós tivemos ali um questionamento em relação a isso e ele avocou para ele. Se fosse pelo trâmite normal, esse projeto nem teria passado pelo regime de urgência. Agora o governo está jogando todas as suas fichas, emendas parlamentares, cargos no segundo escalão, chamando parlamentares, as lideranças dos partidos estão chamando parlamentares para tentar os votos para aprovar esse projeto. Mas, por outro lado, nós temos visto uma movimentação como nunca vi antes na rede social, né, de pessoas de bem que acreditam, como eu, que esse projeto não deve ser votado, que ele traz vícios aí que podem tolher a liberdade de expressão, que é um bem que nós valorizamos muito e que já tem sido violado nos últimos tempos no Brasil por algumas cortes ou até por pessoas
que se acham no direito de tolher esse direito das pessoas. Então, hoje está completamente indefinido. E quero crer que, se não houver nenhuma manobra política, talvez haja esse adiamento. Não tem sido discutido nos nossos grupos o adiamento. Mas, se o governo entender, e quando eu falo governo, quem faz essa avaliação é o presidente da Câmara, junto com os líderes de cada partido, se ele entender que não tem voto, é possível sim que haja um adiamento na votação. Bom, ou seja, né, deputado, eles jogam conforme os interesses deles, né? Se tiver bom, a gente vota, se tiver ruim, a gente não vota, se tiver voto, a gente aceita, se não tiver, a gente evoca lá uma cláusula que nunca tinha sido usada. Ou seja, o governo tem colocado na mesa todas as suas cartas e mesmo assim tem colecionado derrotas assim homéricas, ainda mais se a gente levar em consideração que nós não estamos nem não terminamos nem o primeiro semestre de governo. Em tese, todo o governo estaria, vamos dizer assim, desfrutando daquele momento de lua de mel com a população. Não é o que vem acontecendo, né, deputado? Olha, essa lua de mel que você se refere, ela está virando uma lua de fel, né? Nós vemos que o governo coleciona erros a ponto de não ser chamado de governo, sim de desgoverno. Nós temos visto desde o início, desde a composição da sua própria casa. O presidente, ao comprar móveis para a residência oficial, um presidente que se diz o pai dos pobres, que dá agora aí R$18 de aumento no salário mínimo, vai comprar sofás, camas que geram aí R$170 mil, e se dizendo não ter onde morar. Enfim, são desgovernos. Vai lá fora dar entrevista e vai dizer que o empresário não deveria investir no Brasil porque a taxa de juros é muito alta, deve investir lá fora, na Espanha, em Portugal, em outros países. Agora quer socorrer a Argentina, que desde 1820 está dando calote no Brasil, na América, em todo mundo, e o Brasil quer aportar mais recursos ou facilitar mais ainda que os empresários vão lá para ter calote. Vai se referir às pessoas com deficiência, pessoas que já carregam uma luta especial dentro de si, da sua família, vai falar que essas crianças, né, têm, enfim, não vou nem repetir o que ele falou, mas uma atitude desairosa. Isso para dizer alguns pontos. Ministro viajando com jatinho para obras particulares, para viagens particulares, lei Rouanet sendo liberada, bilhões de reais sendo liberados para artistas, esquecendo que às vezes o pequeno artista, o artista de rua, o artista que está aí lutando para sobreviver no dia a dia, precisa muito mais do que esse grande artista que cobra bilheteria, que tem patrocínio de grandes emissoras de televisão, e aí se libera esse recurso. E agora, né, nos apresenta essa lei que, no meu entendimento, é uma lei que pode tolher a liberdade. Não sou contra a regulamentação de atitudes erradas e crimes na internet. Quero deixar bem claro aqui, Milton, Guto, aos nossos ouvintes, eu não sou contra, né, que haja uma regulação mínima na rede social, que aqueles que cometem crimes sejam punidos, mas não sobre este arcabouço de querer tolher a liberdade individual e levar a pessoa a criminalizar a opinião, né? E nós sabemos que isso não é bom para a democracia, não é bom para o nosso país. Bom, deputado, eu passei por algo muito triste, a questão aí de 10 dias atrás, onde distorceram tudo que eu falei, me colocaram, fizeram praticamente um julgamento aí na internet, né, dizendo que eu tinha sido financiador de ato terrorista. Eu jamais nem citei a frase 8 de janeiro aqui na rádio, mas enfim, esse é o lado ruim da internet que nós precisamos combater. Talvez a tipificação de usuário seja um caminho, mas o que me preocupa muito nesse projeto é a criação desse colegiado, vamos dizer assim, que vai dizer o que pode e o que não pode. Eu entendo que a justiça já tem essa atribuição e a simples tipificação já melhoraria em muito a internet. Porque imagine só o senhor, eu, do jeito que é hoje a internet, eu posso ter 100, 200 perfis e ficar utilizando esses perfis fakes só para ficar, por exemplo, azucrinando a vida das pessoas, né? Se eu tiver que colocar um CPF, vamos dizer que eu até arrume um CPF aí meio frio, alguma coisa assim, eu vou conseguir 2, 3 perfis, não é mais do que isso. Já diminui muito a quantidade dessas pessoas que não existem, mas que participam da internet de forma negativa e que transformam a vida de pessoas boas no inferno, né, deputado? Exatamente. Nós vimos aí esse fim de semana uma reportagem grande sobre um site, sobre um aplicativo,
onde crianças são violadas, são atormentadas psicologicamente, são submetidas a exames vexatórios, mas até isso esse PL não contempla, né? Se aprovado como está o texto hoje, ele não impediria esse tipo de comportamento nesses sites. E eu entendo que há sim que haver uma regulamentação, há que se punir os culpados. Nós não podemos achar que a internet é uma terra livre. Nós temos um IP, nós temos um CPF, nós temos uma maneira de dizer quem está do outro lado falando. Eu já enfrentei situações na minha vida pública, Milton, demais ouvintes, por exemplo, quando a gente votou uma reforma trabalhista, um sindicato colocou outdoors na cidade aqui de Sorocaba, com o meu rosto, né, me atingindo, me atacando, dizendo que eu fui traidor do povo porque votei algo que eu acreditava que era reforma trabalhista, não me arrependo de votá-la. Eu fui à justiça, né, contra aquele organismo, né, sindical que havia colocado lá o meu rosto. Por quê? Entendi que aquilo não era verdadeiro. Às vezes, quando alguém se excede numa acusação na rede social, eu me socorro também da justiça para que aquela pessoa seja interpelada e diga se ela realmente confirma aquele comentário desairoso que fez a meu respeito. Porque eu não me escuso de ser criticado por um posicionamento. E tem pessoas que me criticam, tem pessoas que entram na minha rede, olha, não concordo por isso, por aquilo, e eu respondo, não tenho problema com isso, sou homem público, já vou completar 30 anos de mandato. Agora, o que não pode é ofender a honra, o que não pode é criar fake news, o que não pode é dizer mentira, é atacar a família, né? É você atacar moralmente uma pessoa, isso não é admissível. Mas esse projeto não contempla isso, pelo contrário, ele quer criminalizar atitudes que para nós são caras como posicionamentos, por exemplo, dogmáticos, doutrinários, religiosos. Um padre amanhã ou depois pode estar falando na sua missa contra o aborto, por exemplo, e ele pode se enquadrar, né? Um dos artigos desse PL, né, que tenta regulamentar, ele diz que ele está protegendo interesses ideológicos e partidários, na verdade, da esquerda e de alguns ministros de algumas cortes. Não se engane, esse PL restringirá a liberdade de expressão, criminalizando opiniões, desrespeitando preferências políticas e a privacidade das pessoas. Então, é uma explicação que nós damos aos nossos eleitores e àqueles que nos acompanham e até aqueles que têm posição contrária à minha, que eu respeito. Quem tiver mais voto, o conjunto do voto da Câmara dos Deputados vai dizer o que a opinião da população brasileira, porque cada parlamentar vai dar a opinião do seu eleitorado. É para isso que eu estou lá. E eu consulto o meu eleitorado antes de me posicionar. Eu não quero estar desconectado com aqueles que me enviaram para Brasília. Eu não posso fazer uma campanha de direita e chegar lá e começar a votar pautas que afrontam o meu eleitorado. Eu tenho que estar conectado e por isso já estou no 8º mandato parlamentar. Por isso tento continuar conectado com aqueles que me enviaram para Brasília para representá-los. Eu sempre digo aqui na rádio, sabe, deputado, que o deputado ele tem que usar a sua consciência para tirar uma média ponderada, mais ou menos, daqueles que votaram e o colocaram lá na condição de deputado. Ele não pode votar pura e simplesmente pela sua consciência, ele tem que pensar naquilo que os eleitores que o colocaram lá gostariam que ele fizesse. E diante dos números das últimas eleições, eu tenho feito muitos elogios ao senhor e agora eu vou fazer aqui na sua presença, que o senhor tem sido assim, muito preciso em se posicionar a favor daquilo que eu entendo que seja a maioria e principalmente aquele seu eleitorado, que é o eleitorado evangélico, o eleitorado mais conservador, de direita. O senhor tem feito o seu papel de forma assim exemplar, né? Talvez até em algumas pautas, talvez até contraria aquilo que o Jefferson Campos gostaria, mas o senhor tem feito o seu papel de representar a população. Vale lembrar, tá? O deputado Jefferson Campos, ele é um dirigente muito importante da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. É vice-presidente, né, deputado? Exato. Vice-presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Isso não é pouco, é uma igreja muito grande
tem milhões de fiéis e seguidores, e ele é o vice-presidente, ele é o segundo cara que mais tem poder dentro da igreja. E isso faz, imagino eu, que ele tenha uma percepção, né, muito grande do que pensa a população, não só de Sorocaba e de São Paulo, mas talvez até do Brasil. Então fica aqui de público, tá, deputado? O meu elogio, o senhor tem votado no sentido de representar, sem dúvida, a população. O senhor tem acompanhado, vamos dizer, a determinação do seu partido, e acredito que por conta disso também as suas redes sociais devem estar sendo, vamos dizer assim, invadidas com elogios e não com críticas. Eu penso que na vida nós sempre devemos estar posicionados e dispostos a ouvir críticas, tá? Lógico que nessa caminhada a gente não ouve só elogios. Você citou a nossa igreja. Eu tenho representantes de todas as crenças, né? Tenho católicos, não praticantes de religião alguma que votam, que acompanham o nosso trabalho e nos posicionam também. Quero mandar inclusive um abraço aí, né? Já que você citou a nossa igreja, ao nosso querido bispo André, pastor José Jorge, nosso Itamar, vereador também, lideranças importantes da cidade que estão nos acompanhando. Mas ontem, por exemplo, dia 1º de maio, eu estava na cidade de Limeira, Milton, com mais de 5.800 membros da igreja, que a gente chama de diáconos, diaconato, aqueles que servem, aqueles que cuidam. Ontem, por lei estadual, inclusive, né, nosso deputado, se comemora também no estado de São Paulo o dia do diaconato quadrangular. E ontem nos reunimos em Limeira, mais de 5.800 diáconos e diaconisas, mulheres. Dei a palavra, recebi a oração e conversei, né? No intervalo, o almoço, desci, conversei, tirei foto, e centenas deles ali nos abraçando, falando, acompanhando esse projeto das fake news. Sábado agora estarei na cidade de São José do Rio Preto, com mais 3.500 diáconos daquela região. Sempre estamos conectados, e ali a gente dá a palavra, a gente explica o posicionamento. Ontem eu falei desse projeto para essas pessoas e depois recebi o feedback, conversando, ouvindo, atuando. Então não são só as redes sociais, porque às vezes a rede social ela tem aqueles que se posicionam daquela forma, mas a gente tem um contato pessoal. Além disso, domingo eu sou pastor de uma igreja há 35 anos. Domingo foram 4 cultos que eu realizei na igreja, e também após o culto a gente atende todo o povo, a gente conversa, muitos falando, pastor, concordo com o seu posicionamento. Claro que a gente não fica no altar usando para fazer política, né? Mas o nosso povo é um povo inteligente, é um povo que acompanha as notícias, é um povo que está conectado, é um povo que quando precisa criticar, nos critica também. Então é importante termos realmente esse acompanhamento, esse feedback, e agradeço aí também a posição. Eu sei que quando precisar você vai criticar, porque você é uma pessoa independente, é livre e tem um compromisso com a consciência e com os seus ouvintes. Eu sei que quando precisar você também fará críticas, e eu as aceitarei e vou me posicionar da mesma forma, explicando por que estou me posicionando. Então, a gente tem que ser construtivo, né, deputado? A gente tem que ser até na crítica construtiva, a gente tem que debater. Por exemplo, o deputado Vitor Lippe é contra o projeto, ele deu entrevista aqui, foi respeitado, e assim vai ser sempre. Evidentemente, nós temos que estar abertos. Se nós somos democratas, a gente tem que estar aberto àquele que pensa diferente da gente, é óbvio, né? E agora, temos outras pautas importantes, né? Temos também aí a CPMI do dia 8 de janeiro, está na fase dos partidos indicarem os seus membros da comissão. O governo tenta controlar a presidência e a relatoria, porque está com receio, né, de que essa CPMI chegue a conclusões assim, de que o próprio governo deveria ter agido de forma diferente, ou que haja pessoas lá, né, que precisam ser melhor esclarecidos, o seu posicionamento, a sua participação. Temos a CPI do MST, para saber quem financia esses grupos, para saber qual é o escopo desse grupo. Esses dias invadiram a Embrapa, né, uma empresa de pesquisa. Quer dizer, é uma terra improdutiva para o MST invadir a Embrapa, que modifica sementes geneticamente, que está melhorando o agro, que está trazendo recursos para o Brasil, invadindo. O que o MST tem para colaborar com o Brasil, mais do que a Embrapa poderia fazer, né? Temos o arcabouço fiscal, que agora está sendo discutido, é bom para o país, não é bom para o país. Temos a reforma tributária, que afeta todo o cidadão brasileiro. Ainda semana passada eu conversava com o
ex-deputado Marcos Sintra, que foi secretário também do governo anterior, uma mente brilhante em relação a isso. Marcos Sintra, ele tinha um debate muito interessante do imposto único de 1%, e ele prova, né, que com 1% de imposto sobre todos os bens e serviços, a arrecadação do governo se manteria, não precisaria essa carga tributária tão alta. Então, são assuntos importantes, e hoje a gente está paralisado em cima da fake news, né, que é um assunto que interessa algumas áreas específicas. Então nós temos que romper logo isso, superar logo esse momento, votar logo. Eu tenho a minha posição, defendo a minha posição e penso que essa semana a gente vai ter uma solução para esse projeto também. Deputado, só para encerrar, o que o senhor achou da recepção do ex-presidente Bolsonaro lá em Ribeirão Preto, hein? Olha, o Bolsonaro ainda tem um cacife eleitoral muito grande. Afinal de contas, a eleição foi uma eleição apertadíssima, né? E então há ainda muitos seguidores, há muitos que acreditam, há muitos que ainda desejam vê-lo um dia, talvez de novo, na presidência. Teve uma recepção calorosa. Agora, eu entendo que houve ali um desacerto muito grande da direção da AgriShow. Nós temos que respeitar as instituições. As instituições devem ser respeitadas. Agora o Banco do Brasil está cancelando o patrocínio, outras empresas aí públicas também revendo se vão patrocinar aquela feira, porque Bolsonaro apareceu no dia da inauguração, ele ia falar, ou ele ia pelo menos ser aclamado, né, junto com o governador Tarcísio, que está lá também, desde ontem, 11 da manhã ontem ele deu uma entrevista coletiva, e aí acabaram cancelando. Onde ele for, ele terá uma recepção muito grande. Aí em Itapetininga, ele teve aí quase 80% dos votos. É natural que as pessoas, ele não perdeu esse cacife eleitoral. Embora ele tenha esse período agora, né, saiu do Brasil, teve essa questão das joias aí, né, ele está sendo ainda muito atacado por parte, né, da população, e ele tem aí, claro, que se perde um pouco, mas o desgoverno que está fortalecendo ainda Bolsonaro. Então a recepção dele foi calorosa ao passear lá pelos estandes, o que era de se esperar, porque o agronegócio sempre foi um dos pontos fortes do bolsonarismo. E vamos ver agora, temos eleições municipais no próximo ano. Bolsonaro será, sem dúvida alguma, junto com o PL, o partido ao qual eu estou filiado, pelo qual me elegi, será um ator importante nas cidades do estado de São Paulo, principalmente. O cinturão vermelho da capital ali já é uma região com menos influência, mas mesmo assim ainda houve uma baita votação, como diz a gente aqui em Sorocaba, uma baita votação, né, em todo o estado, quase 70% a 80% em média dos municípios paulistas, e sem dúvida alguma quem tem esse cacife há tão pouco tempo atrás, há pouco mais de 6 meses atrás, ainda influencia no imaginário do eleitor. Vamos aguardar os próximos passos. Obrigado, viu, deputado? Olha, eu acho que o senhor vai a Brasília hoje, né? Boa viagem, Deus acompanhe. Espero que o senhor continue votando com essa consciência bacana que o senhor está tendo aí, representando e muito bem o Sudoeste Paulista, o interior de São Paulo. Obrigado, viu? Um abraço pro senhor. Um abraço a você, um abraço a todos, Deus abençoe. Daqui a pouquinho estou embarcando para Brasília. Vamos atender aqui ainda no escritório e voltamos de lá no final de semana também, continuamos o trabalho no estado todo. Tem gente que acha que o deputado só trabalha quando está em Brasília, viu, Milton? É o contrário, viu? A gente trabalha lá e trabalha aqui também. Aqui hoje estamos atendendo vereadores, prefeitos, lideranças, cidadãos que querem falar conosco, querem trazer suas demandas, principalmente na área da saúde, visitando os hospitais. Acabei de receber aqui, né, do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, aqui nas minhas mãos, né, uma carta de agradecimento do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, né, que atende toda a região, inclusive até pacientes aí também de Itapetininga, de Salto, de Sarapuri, de Alambari, enfim, toda a região, agradecendo por uma emenda de R$814.804 que enviamos aqui para compra de equipamentos. Olha, mostrando aqui, né, tá aqui na minha mesa, acabei de receber esse agradecimento. Então, nós continuamos trabalhando, fazendo a nossa parte. Que Deus abençoe a todos, um abraço, um bom dia. Continuamos firmes aí na 107 FM. Deus abençoe vocês. Amém, deputado. Amém. Obrigado.